Dia 26 de janeiro. Capítulos de hoje: Hebreus 10, Êxodo 3 e 4. Hebreus 10. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Mas não são as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam dos seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: "Não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou, para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro." Primeiro Cristo disse: "Não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei." Então acrescentou: "Aqui estou para fazer tua vontade." Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como o único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: "Esta é a nova aliança que farei com o povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente." E acrescenta: "E nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência." Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entraremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Nos apeguemos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas nos encorajemos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos, pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou
e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir. Ele não se atrasará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Êxodo 3. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa! Pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés! Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Eu sei bem o quanto eles têm sofrido. Por isso, eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: Qual é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou
me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés. Diga ao povo de Israel: o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: eu tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que a minha mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Eu farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão os seus filhos e filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Êxodo 4. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem: o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato, lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem o ouvirem depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando o fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, nem antes e nem agora que falaste com o teu servo. Eu não consigo me expressar e eu me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu, o Senhor? Agora vá. Eu estarei com você quando você falar, e eu o instruirei.
a respeito do que deve dizer. Mas Moisés suplicou: Por favor, Senhor, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: E quanto ao seu irmão Arão, o levita, eu sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Eu estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: Por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar os meus parentes. Eu nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: Volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: Quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Você dirá ao faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse o meu filho sair para me adorar. Mas, uma vez que você se recusou, eu matarei o seu filho mais velho. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e lhe disse: Agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. O Senhor tinha dito a Arão: Vá ao deserto ao encontro de Moisés. Arão foi, encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor havia ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram.